Olá! No ar mais um Pô de Mulher aqui no seu canal do YouTube, Juliana Rangel News. Toda quarta-feira, uma nova história, um novo bate-papo para te inspirar aí do outro lado, né? E você que não se inscreveu no canal, já se inscreva. Primeiro, muita gratidão, passamos de 4 mil inscritos, 1 milhão de visualizações e a gente agradece muito pela sua audiência. Afinal, além do Pô de Mulher, temos conteúdos jornalísticos diários, viu, gente? São todos conteúdos bons, conteúdos que sempre vão te somar na sua vida, que vão te trazer alguma inspiração e que vão te elevar. Não tem conteúdo ruim, polêmico, nada disso no nosso canal. Esse é o nosso intuito, tá? Bom, antes de apresentar a minha convidada de hoje aqui do Pô de Mulher, nós temos a nossa frase, né? É na luta que muitas vezes encontramos a nossa maior força. E Maria da Penha, ativista brasileira, e a nossa convidada de hoje é justamente isso, que é o que a gente vai contar um pouco mais da sua história e falar aí de todas as superações. Eu recebo hoje aqui a Tatiane Santos. A Tatiane, ela é de Ribeirão Preto, manicure, instrutora de unhas, e há alguns anos ela vem aí na superação com o câncer de mama. Por que a gente trouxe ela aqui? Primeiro deixa eu apresentar a Tatiane, seja muito bem-vinda aqui no Pô de Mulher, viu? Eu agradeço pelo convite. A gente que agradece você estar aqui com a gente e para a gente ter a oportunidade de compartilhar um pouco da sua história com todo mundo que está assistindo e o principal, gente, reforçar a prevenção, né? Isso. Porque a gente se esquece às vezes na rotina, né? Eu falo até por mim. A gente tem uma rotina tão corrida, tão louca, né? Igual você. Tem filho, é casada, seu trabalho, a gente também que do outro lado. E a gente fica, nossa, preciso fazer o exame de mama, né? Então se recomenda a partir dos 25 anos você ter um exame anual, né? Para que se faça esse acompanhamento e esse diagnóstico. E aí um dado importante para a gente iniciar a nossa conversa. 1 em cada 3 casos do câncer de mama pode ser curado se for descoberto logo no início. Exatamente. E eu descobri muito no início, né? Eu descobri em 2019, o tumor não tinha nem meio milímetro. Como você descobriu? Fazendo o toque. Você mesma? Eu mesma. Eu tenho uma irmã que trabalha em consultório ginecológico, então assim, ela sempre também orientou, né? E através do banho mesmo, eu senti um pequeno carocinho, que na época até, quando eu passei por consulta ginecológica, eles acharam que era um cisto sebasto, porque tinha 31 anos, então eles não imaginam, né? As pessoas em si têm muito isso, né? De, o câncer é só depois dos 40. E não, hoje não tem mais. Não é nada, por exemplo. Hoje não tem mais isso, né? Então, assim, fiz o toque, senti esse carocinho, passei pelo ginecologista, e na época ele falou, olha, só para te tranquilizar, eu vou te passar um ultrassom. E aí eu falei, tá bom. Fiz o ultrassom. Na época deu, assim, um nódulo, acho que BIRADS 4, e mesmo assim ele ainda achou que não fosse nada. E pela minha insistência, porque eu sempre fui muito, assim, neurótica com isso, eu falei, não, doutor, eu queria fazer um outro tipo de exame. E foi onde ele me passou a biópsia, que é o PAF, né, que eles falam que é a biópsia de agulha fina, e deu o tumor. Todo mundo na época, né, ficou assim até assustado, porque não imaginava que fosse, né, e pelo fato de ter descoberto no começo, foi tudo muito rápido, né, eu descobri na época, no mês de julho, em agosto eu já fiz a cirurgia, em setembro eu já iniciei a quimioterapia. Então isso é muito importante, né, tudo que você descobre no começo é mais fácil o tratamento. Assim, né? qualquer doença, né, Tatiane? Então, assim, e aí eu fiz o tratamento, fiquei acho que 8 meses em tratamento, entre quimioterapia e radioterapia, finalizei o tratamento, que na época, graças a Deus, tinha sido muito sucesso, quando foi 1 ano e 20 dias depois, descobri que o câncer tinha voltado, né, o mesmo tipo de tumor, porque assim, você pode ter um novo tipo de tumor,
como pode ser uma recidiva, que quando é o mesmo tumor que volta, né? No meu caso, é o tumor triplo negativo, que eles classificam um tumor que ele é um pouquinho chato e ele prolifera muito rápido em mulheres jovens. Por isso que é importante. Ó, você tá com 36 anos. Exatamente. Então, quando você descobriu, você tinha... 31. 31 anos. 31 anos. Nova. Então, assim, é legal a gente falar e bater em cima da tecla que a mamografia em si tinha que reduzir a idade para fazer o exame, né? Então, porque hoje eles indicam a partir dos 40. dos 40. Eu tenho uma experiência também que eu quero compartilhar com quem está em casa, e inclusive eu tenho um acompanhamento um pouco mais agora cuidadoso. Eu me vi muito no que você falou, porque quando eu também fui fazer a minha segunda mamografia, eu comecei, na verdade, com 40, olha isso, gente, não façam, mas você vê como a gente é. Eu tenho que falar, é a verdade. Eu comecei com 42 anos minha mamografia, ou seja, 2 anos depois dos 40 anos. Fiz, estava tudo certo, tudo ok. E aí eu fui fazer a segunda mamografia. E quando eu fiz a segunda mamografia, na verdade eu senti em casa algo diferente também no toque. E eu fiz a mamografia e a moça falou, olha, não tem nada. Eu insisti também, eu falei, não, mas vocês precisam ver porque eu estou sentindo. Aí eles pediram, fora a mamografia, um outro exame que faz a fundo, que você consegue chegar um pouco mais nas camadas, não que a mamografia não chegue, mas específico na área que eu senti. E realmente tinha um nódulo lá, que na mamografia não tinha sido identificado. E aí ele falou pra mim, olha, não tem que se preocupar, o tamanho dele ainda é muito pequenininho, a gente tem que só que fazer um acompanhamento. Ao invés de ser anual, você vai fazer a cada 6 meses, porque 6 meses é o tempo suficiente que se ele tiver um aumento, ou mudou a característica alguma coisa, a gente já consegue entrar com algo maior no sentido em termos de uma biópsia, um exame para se identificar se realmente for entrar com um preventivo o quanto antes. E foi o que eu fiz e que eu estou fazendo. Então, assim, isso é importante, essa identificação, né? Por exemplo, você poderia ter ouvido o diagnóstico, então tá bom. Não, você sentiu que tinha algo, que tinha que ir mais a fundo, procurar entender melhor e, no entanto, foi o que você fez no algo antecipado, e isso né? que você falou é verdade, porque eu tinha feito um exame, que é o anual que eu fazia, né, de ultrassom, em janeiro, não tinha dado nada. E eu descobri em julho. Então, assim, é um tempo... É o tempo que eles falam que é numa média de 5 a 6 meses, que é onde muda. Então, se você faz com menos tempo, você identifica melhor, entendeu? E dá tempo de ser algo tão engraçado preventivo mesmo. Que, assim, uma pintinha aqui diferente no meu corpo eu já identifico. Porque, assim, a gente fica com isso, sabe? É um medo, porque eu falo que a partir do momento que você é diagnosticada, né, com câncer, passa tudo na sua cabeça, né? Então, o nosso psicológico conta muito, né? Tem as incertezas, vem o medo, a insegurança. E assim, muda, né? Eu falo que muda a família, muda tudo. Porque a preocupação é muito grande, né? Então, assim, fiz todo o tratamento, conforme, né, foi o protocolo médico. E aí, depois, quando eu tive essa recidiva, precisei voltar novamente com o tratamento de quimioterapia. Entrei com um tratamento que agora eles fazem, né, de imunoterapia. E foi a época, assim, que foi muito curto o espaço, porque eu fiz o tratamento, depois de 3 meses voltou também. Então, assim, de 2019 agora, eu tive 4 recidivas. Então, assim, ou seja, eu tratei todos os anos. E na época que eu descobri, eu não cheguei a fazer a mastectomia, fiz só o quadrante, porque como era muito pequenininho, os médicos optaram por fazer só o quadrante. E quando foi em 2022 que eu descobri novamente, aí foi onde eles resolveram fazer a mastectomia radical, né? Tirei um gânglio, né? Que é o sentinela, para fazer o exame, mas graças a Deus, o fato de descobrir sempre no começo, eu não tive metástase, não tive nenhum órgão comprometido. Sim. Essa semana eu repeti meu exame de cintilografia óssea,
tá tudo ok. Então, assim, isso me conforta muito também. Então, isso é importante. Tudo que, né, reforçar que façam o exame preventivo. Quem não faz, comece a fazer. Porque o índice de câncer de mama vem aumentando a cada dia. A gente fala, e a gente nem gosta muito de falar dos números, eu falo assim, do câncer de mama, porque a gente é muito positivo, então eu falo, eu não vou ficar pegando dados negativos e reforçando, mas ainda assim, é o câncer que mais mata no mundo, né? Exatamente. Mas por quê? Justamente porque precisa se ter essa conscientização maior da prevenção, né? Sim. E não só em outubro, quando chega lá, e todo mundo Exatamente. faz outubro rosa, Exatamente. e depois esquece os outros 11 meses do ano. Infelizmente esquece. Não é? É. Essa é a importância, igual você, do toque mesmo. Você vai tomar um banho, faça o toque. Exatamente. Ah, se tá na dúvida, gente, na dúvida, vá ao médico. Exatamente. Procure ajuda, peça, insista, como você fez, né? E o que eu queria entrar muito, assim, Tatiane, é porque 5 anos que você vem, né, nesse tratamento e que você descobriu, só que você não deixou, vamos falar porque, claro, te abalar no sentido do seu trabalho, da sua família. E isso que eu queria contar mais para as pessoas que estão em casa. Porque você seguiu com o seu trabalho e com a sua vida, a sua fé e vamos embora, né? Eu falo assim que o apoio também, a rede de apoio, né, é muito importante e eu nunca deixei me abater e eu nunca permiti estar doente. Então eu falo, eu tenho câncer, mas o câncer não me tem. Então bola pra frente. Continuei com o meu trabalho, continuei com meus atendimentos e isso fez com que até melhorasse assim os meus sintomas, porque a gente fica muito abatido, né? O corpo em si ele reage, né? Às vezes a nossa mente não quer reagir, mas o corpo reage. Sim. Mas eu falo assim, não, eu tenho que continuar minha vida e eu acho que isso ajuda muito, né? Porque a gente não pode se entregar, eu estou com câncer, agora eu tenho que parar minha vida. Não, muito pelo contrário. Aí que eu criei forças para continuar meu trabalho, fui, né, vendo a questão de cursos. Hoje, né, eu tenho uma parceria, né, que fiz uma parceria com uma amiga de Firmino para estar ministrando cursos, né? Então eu falei, eu não vou parar e eu vou continuar. E é o que eu falo para todo mundo, se tem alguém, né, também em tratamento, não deixa se abater, não deixa a doença tomar conta de você, né? Isso eu acho que é em qualquer área, né? Então, por exemplo, qualquer problema que você tiver no sentido de saúde, esse é o primeiro passo. Sim. Você tem que acreditar naquilo que vai ser superado e trazer essa fé, mas ainda que você tem inabalável para sua vida, no seu dia a dia. Exatamente. E fazer disso algo que vai entrar, óbvio, não tem como, vai entrar na sua rotina. Sim. Só que vai te trazer aprendizados e que você vai poder se dedicar muito mais às suas coisas, focar e continuar com a sua fé inabalável e seguindo a sua vida, Sim. né? Porque assim, se eu te falar que não tem mudanças, tem. Gera muita mudança na nossa vida, né? A mulher em si, né? Nós, que mexe muito com a nossa autoestima, né? Vem a queda de cabelo, inchaço, porque a gente toma muito corticoide. Então, assim, muda, né? A nossa, querendo ou não, a fisionomia, ela muda muito também. Então, assim, se você não estiver com um psicológico bom, isso te abate. Você buscou ajuda? Faço terapia. Isso é muito importante. Isso também é importante, né? Faço ter terapia. essas ajudas com a gente, porque é isso também que nos fortalece, né? Sim. A gente tem que ter essa rede de apoio mesmo, porque tem horas que eu falo assim, a gente também não pode querer abraçar o mundo, né? A gente tem que entender que a gente está passando por um processo que não é fácil, então a gente tem que buscar, assim, caminhos que nos ajudam, né? Tem mulheres que tomam medicações, porque assim a gente desenvolve ansiedade, né? Então tem horas que não dá pra você assim ficar assim, eu vou tentar melhorar sozinha, não. Aí também a gente estaria mentindo, né? Então a terapia ela é muito importante. Fazer o segmento corretamente, porque tem muitas mulheres que começam o tratamento e param. Não façam isso, não façam isso, porque pode salvar a sua vida.
E outra coisa também, hoje na era da tecnologia, gente, do digital, que é uma coisa que você fez também, né? Sim. Você buscou uma rede de apoio, e não só de apoio, mas também para que você impactasse outras vidas por meio das redes sociais. Exatamente. Hoje eu tenho lá no meu Instagram, tanto de. Na realidade, eu tenho 2 Instagram. Só que eu resolvi, assim, colocar tudo num só. Tanto que mostrar o meu trabalho, ao mesmo tempo mostrar a minha história. Seu dia a dia, essa história de superação, Exatamente. que tá ali todos os dias, né? Eu falei assim, então as pessoas olham, né, em si o meu trabalho, mas automaticamente elas se identificam com a minha história. Porque mesmo no meio das manicures, tem muitas mulheres agora que estão me chamando, falando, olha, eu também estou com câncer de mama, também estou em tratamento. Algumas também não só de mama, né, com algum outro tipo de tumor, mas que às vezes até me perguntam, você continuou trabalhando, você pode trabalhar, porque tem algumas manicures que têm medo de fazer o tratamento e continuar trabalhando por questões do material, né? Então, assim, e não, você não precisa parar sua vida, você pode continuar trabalhando normalmente. E eu acho muito legal isso, até a gente falou isso um pouco no começo, mas a sua superação, você pode ter certeza, ela impacta não só pessoas que estão passando por um momento como você, mas também, gente, você aí que tá com a sua saúde, né? Tudo certo, tá tudo em ordem, e às vezes você levanta e fala, nossa, hoje eu tenho que trabalhar, né? Exatamente. Nossa, hoje, você tá reclamando do quê? Não é? Então, tipo assim, de olhar e falar, gente, olha que linda essa história da Tatiane, olha como que ela lida com todo esse processo que não é fácil e que está sendo superado e que você está passando. Outra coisa também, você tem um filho, né? Que tem também um cuidado muito mais especial, que eu queria que você falasse um pouquinho, e que tá tudo certo. Que faz parte da sua vida ali, que você tem todo o amor do mundo, toda a sua rotina, e que isso também não é algo é um desafio, mas um desafio superado também, né? E é até engraçado, eu falo assim, a gente tá falando de um assunto, mas um assunto também, entrando rapidinho, que seria interessante a gente colocar, é a questão do bullying. O meu filho sofreu muito bullying. Porque ele tem quantos anos? Hoje ele faz 20 anos amanhã. Olha, conta pro pessoal o que aconteceu com ele. Então, o Vitor, ele sofreu um acidente em 2010. Ele foi atropelado em cima da calçada por moto, inclusive está na justiça até hoje. E ele teve traumatismo craniano gravíssimo. Ele precisou fazer 2 cirurgias no mesmo dia, fez reconstrução de crânio. Só que assim, graças a Deus, o Vitor, ele não tem sequela motora, mas ele ficou com sequela intelectual, porque mexeu com a parte frontal, né? Então, assim, ele tinha dificuldade no aprendizado, em questão de ler, né, escrever. Até hoje ele tem essa dificuldade. Ele teve um atraso na idade também, né? Então, assim, até hoje ele sofre bullying, né? Tanto na escola, quando ele estudava. Foi, assim, um processo muito difícil, porque a gente teve que ir atrás de cuidador, né, para ficar com ele na escola, porque é difícil você lidar com uma pessoa que tem um certo tipo de deficiência, e você vê até, às vezes até dentro do nosso convívio social, né, entre amigos, família, abordar esse assunto é meio difícil, né? Então, assim, ele é um menino, assim, que graças a Deus, eu falo que ele tem muita saúde, né? Ele é um menino lindo, porém ele tem as suas limitações e que nem todo mundo entende. Né? Esse é um processo que eu falo que a humanidade tem muito que evoluir ainda, né? Infelizmente. Nós estamos em 2024 e parece que nunca como agora se viu tantos casos de preconceito, de bullying, mas porque também hoje as pessoas falam, usam as redes sociais para mostrar. Exatamente. E tem que ser falado. Tem, porque isso não tem que existir, né? Eu falo muito isso, óbvio. Quando eu estudava, a gente tinha aquelas coisas das brincadeiras, né? Eu era chamada de Olivia Palito, eu era a Mônica dos meus dentinhos, mas eram coisas assim que entre a gente não tinha maldade. O meu marido fala a mesma coisa, não tinha maldade. A gente se resolvia ali, pronto, e acabou. Hoje não, hoje parece que as coisas pesam mais e realmente vem muitos preconceitos. Eu tenho um irmão autista, por exemplo. E a gente já teve seríssimos problemas também de preconceitos. E quantas vezes, assim, quantas não, poucas vezes, né? Que eu consegui levá-lo no shopping
para passear e por ele ficar gritando, ficar pulando, todo mundo, tipo, gente, daí tá tudo Exatamente. certo. As pessoas se incomodam. Se incomodam. Exatamente. Né, E eu também sofri com isso. Mas na minha época não ligava muito. Mas, você manda o retardado. Pronto, eu ouvia isso. Uhum. Eu chorava, isso me impactava. Só que isso é uma coisa que a gente ainda tem que ainda evoluir muito, né, Tatiana? E assim, e como o Vitor ele desenvolveu a fobia social, ele é difícil de socializar, estar com muitas pessoas. Então, assim, às vezes fala assim, ai, você é louco. Ele não sabe digerir isso. Então, assim, isso ele se sente diminuído, né? E a gente, como pais, né? A gente sofre junto, né? Então, os médicos até falam que eu acho que isso contribuiu para o desenvolvimento do tumor também. Porque o emocional. Porque eu fiz todos os exames, não deu genética, não é hereditário. Então, eles acham que o meu psicológico também, por estar mais abalado, contribuiu, né? Ó, a gente tem um quadro aqui que chama Boca no Trombone, e a gente separou 2 referências e algumas perguntas que a gente quer justamente essa inspiração para as pessoas que estão em casa da sua história de vida e da sua superação. Certo. Vamos chamar o quadro? Pronto. Quem você considera a sua maior inspiração? Hoje, a minha mãe. Por quê? Eu falo que ela, na realidade, se pudesse falar 2, seria minha mãe e meu pai. Porque são 2 pessoas, assim, como referência que me transmite paz, que são pessoas, assim, bondosas, né? Que ajudam muito as pessoas. Hoje eu tenho a minha avó, que é acamada, e a minha mãe e meu pai dedicam 24 horas por ela. É um amor, assim, incondicional, que hoje em dia é difícil também de encontrar. Então, os meus pais, eu falo que, para mim, é a minha maior inspiração. Né? Não teria como colocar outras pessoas. A próxima, a gente separou na sequência 2 pessoas que passaram pelo que você está passando e eu queria que você comentasse. A primeira é a cantora Preta Gil, que foi um câncer de intestino e a gente acompanhou a história dela, que não foi fácil. Eu acompanho ela nas redes sociais também. E eu falo que tanto ela quanto a Simone, mas a Preta Gil em si, é uma grande inspiração. Pela história de vida dela, por tudo que ela passou também. Porque a gente Quem acompanhou, né, a história dela, no meio né? desse processo doloroso para ela teve uma separação muito polêmica, exatamente. Né? Do ex-companheiro dela, e não cabe a gente julgar, vamos dizer assim, mas que veio muito intenso no momento que ela precisava de mais acolhimento, né? Exatamente. Então, assim, a alegria dela, por isso que eu falo, você tem que continuar a sua vida independente dos problemas. A alegria dela de viver, exatamente. Né, ela querer seguir, né? Seguir a vida dela. Eu falo assim, a vontade de viver, ela é maior que o nosso medo. Ela é maior do que a doença, no caso, né? Então, assim, ela eu falo que também foi uma grande inspiração. E a próxima, a gente separou a Ana Maria Braga, que, gente, a Ana Maria Braga, ela venceu 4 vezes. Olha isso. É muito engraçado que a Ana Maria Braga é uma pessoa também que eu sigo. Eu me vejo muito nela, porque eu tô indo pro tratamento, fui, né, no caso, pela 5ª vez. Né? Então, assim, eu falo que não importa os números, não importa se eu tiver que passar pelo processo novamente, eu vou encarar, eu vou fazer o tratamento e vou continuar seguindo a minha vida. Até porque eu falo que a tecnologia em si, ela avançou muito. Então, assim, todo ano se meus médicos comentam. Se a gente for pegar 10 anos atrás para agora, todo ano vem coisa nova, vem novas oportunidades, né? E eu converso muito com os meus médicos sobre isso, e eles falam que todo ano entra medicação nova, né? Então, assim, eu sempre tenho esperança, né? Porque é muito engraçado que em setembro do ano passado, eu comecei, descobri em abril,
Em maio eu voltei ao tratamento. Em setembro, fiz novos exames e eu não tinha respondido ao tratamento. Né? O tumor estava evoluindo e eu estava fazendo tanto químio e a imunoterapia e não resolveu. E aí ele falou assim, olha, nós vamos entrar com uma linha de tratamento, fazem apenas 3 meses que ela está no Brasil. Olha só. Né? Que é uma medicação nova e nós vamos tentar, né? Porque essa medicação você tem que ter passado pelo menos por 2 tratamentos antes. E você já estava no... E eu já estava indo pro quarto tratamento, né? Uhum. E aí entrou com esse tratamento e que foi assim, ó, a primeira aplicação já foi muito visível a melhora, né? Então, hoje eles mesmos falam, eles falam, né, que se talvez eu não tivesse entrado com essa medicação, talvez eu não estaria aqui, né? Então, assim, é claro que eu falo que em primeiro lugar é a minha fé. Isso ninguém tira de mim, né? Porque a gente sem fé, a gente não caminha também. Uhum. E agradecer também, né, aos médicos, a equipe médica, né, que se preocupa muito. Ou seja, pensaram especificamente assim, no seu caso de colocar à disposição dessa novo medicamento mesmo, exatamente, como uma oportunidade para entender o resultado. Eu falo assim que, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ter um convênio, né? Então, assim, a gente consegue fazer tudo mais rápido. E às vezes eu falo assim que o SUS em si tem um tratamento muito bom. Infelizmente, a demora que é muito grande, a espera, né? Então, eu já falo que o câncer, ele não mata, o que mata é a espera. Ou a demora. Demora no diagnóstico, a demora no tratamento, na evolução, né? Ou até mesmo as pessoas que não ligam muito. Eu perdi uma amiga, na época, quando eu descobri o tumor, eu trabalhava como promotora, e ela era gerente de uma loja, e ela falou, nossa, Tati, já faz mais de 6 meses que eu tô sentindo um carocinho e nada de ir no médico. Por quê? Porque ela tinha um cargo que ocupava muito tempo dela, então o medo, né, de repente se ausentar, isso tomou conta. E aí, quando eu falei para ela que tinha sido diagnosticada, ela falou, nossa, eu preciso realmente passar pelo médico. Aí eu falei para ela, eu perguntei o convênio, ela tinha o mesmo convênio, eu marquei o mesmo médico, né? E na consulta, só dele olhar a mama dela, ele falou assim, olha, você está com câncer, sem fazer nenhum exame. Só que nós vamos fazer, né, as imagens, vamos fazer toda a bateria de exame para só dar o seu diagnóstico. E aí foi, né, e realmente ela estava com câncer, só que já estava avançado, né? Então, assim, ela fez todo o tratamento, mas infelizmente ela não teve a oportunidade. Ou seja, descobriu tardio, né? Já descobriu tardio. Então, por isso que a gente tem que reforçar que fazer o exame preventivo é muito importante. É isso mesmo. Né? Tatiana, a última, porque é importante compartilhar a sua história, a gente já falou, porque é inspirar outras pessoas, é mostrar essa sua disposição para viver, a sua fé, as suas superações no dia a dia, né? Então, eu queria já emendar, para a gente ir encerrando também, mas que você deixasse uma mensagem muito especial para quem está em casa e que está passando pelo mesmo momento que você. Eu falo assim que é não desistir, né? É não desistir da vida, é não desistir de você mesma, né? É não se entregar. Eu falo que quando a gente não desiste, a gente consegue alcançar os nossos objetivos, né? Então, esse é o principal, e não perder a nossa fé, né? Que é o mais importante, né? É não desistir, não desista, persista, que você consegue ir muito além de tudo, né? É isso mesmo. Tatiane, você tinha comentado comigo também a questão de você ter feito a cirurgia, ter retirado a mama esquerda, e eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso, porque você tomou a decisão de não reconstruir. Eu falo que mexe com a estética da mulher, só que eu prefiro, como eu sempre falo para as pessoas, não mexer no que está quieto,
né? Então, assim, como eu passei por vários processos difíceis, né? Eu achei melhor não fazer a reconstrução. É uma coisa que não me incomoda, né? O cabelo me incomodou mais do que a retirada Você da disse que você mama. tinha um Me cabelo, impactou né, muito. grande. Tinha o cabelo grande, então isso no começo me impactou muito. Hoje não, né? Eu falo assim que eu uso turbante, às vezes eu falo que às vezes a gente se olha no espelho, a gente tem aqueles altos e baixos, né? Sim. Então tem dia que a gente não tá legal, mas eu prefiro sempre falar que os meus dias bons eles superam mais, né? Então assim é uma coisa que não mexe comigo, né? Eu não quero fazer a reconstrução, só que também, assim, as mulheres que fazem, né, a cirurgia, que faz a reconstrução, tá no direito delas e ok, né, tipo, eu também Sim, é uma tive... decisão muito pessoal, muito né? pessoal. Os médicos falaram, né, de estar fazendo a reconstrução, mas foi uma opção minha, né, mas quem quer fazer, tá no direito dela sim, né. A gente tem que fazer o que a gente se sente confortável. Não tem que fazer o que todo mundo tá fazendo. Exatamente. É o que você né? quer fazer, O meu marido né? até fala assim, amor, se for por minha causa, ele falou assim, tá tudo ok. Você não vai ser mais ou menos mulher por conta disso. Se você quiser fazer a reconstrução, eu te apoio. Mas se você não quiser fazer, eu te apoio do mesmo jeito. É uma decisão que cabe a você. E isso é importante, né? E volto a ressaltar que essa rede de apoio, ela ajuda muito, né? Então, é isso. Tatiane, a gente falou muito dessa questão de superação, mas para a gente já ir finalizando, eu queria que você falasse um pouquinho do seu lado profissional. Porque você trabalha muito com as pessoas, né? Ali no dia a dia. E como é que você reorganizou a sua rotina depois que você entrou nesse tratamento e continua seguindo, crescendo, expandindo? Então, o ano passado, quando eu descobri novamente, eu estava num novo espaço, né? Recentemente, tinha acho que há 4 meses só num novo espaço. E aí eu me deparei com isso, eu falei, meu Deus, começar tudo de novo, né? Você tinha ampliado, por exemplo, começado algo para crescer. Isso, exatamente. Como chama né? o seu espaço? É Tatiane Santos. Tatiane Santos, nome. isso. Então, assim, e aí o que eu tive que fazer na época? Porque o convênio em si, ele é muito caro, né? E quando você começa a fazer o tratamento, ele aumenta muito mais, né? Então, na época, eu pagava o espaço, né? O aluguel do espaço, tive que sair do espaço e ir para minha casa. Tive que voltar. Deu um passinho. Tive que dar um passo para trás. Exatamente. Só que também eu falei assim, isso daí é o de menos, porque quem me conhece, quem conhece o meu trabalho, não vai deixar de fazer comigo, porque eu precisei ir para minha casa, né? Sim. Então, assim, na época eu fiquei até um pouco frustrada, mas eu falei, isso daí não vai me abater, né? Então, eu voltei para casa, e aí eu falei, não, agora eu tenho que dar uma desacelerada, né? Porque como o tratamento em si começou a não dar muito certo, os médicos acharam melhor eu dar uma desacelerada, porque eu sempre fui muito ligada no 220, falei, não, eu vou fazer, vai acontecer. Então, eu parei um tempo com o atendimento, só que continuei com as redes sociais, né? Eu falei assim, eu não posso parar. Você encontrou uma outra forma de Exatamente. trabalho mesmo, Exatamente. E também de comunicação, né? Então, assim, aí eu continuei, né, com as redes sociais, fazia, assim, atendimento de algumas clientes, né, apenas, porque, assim, quando a gente precisa parar, e pra gente que mexe muito com a estética, não adianta eu atender você essa semana que vem não vou conseguir te atender. E isso, particularmente, assim, eu não gosto, Sim, né? Então, comprometimento, né? Tem que ter comprometimento. Então, eu falei, não, então eu vou esperar o final do tratamento para poder retomar a minha vida, né? Então, foi quando agora, terminei meu tratamento, né, dia 17 de maio, falei, eu vou voltar, né, e vou voltar com tudo, porque eu tenho que, é um recomeço, né. Então, foi quando eu fiz um curso até, quando eu ainda estava em tratamento, e lá com a de Firmino, que estava ministrando o curso, ela falou, Tati, eu conheço o seu trabalho,
a sua história em si, seria legal a gente levar para as pessoas, né? Então, ela me chamou para fazer essa parceria. Então, a gente vai lançar o Manicures que Inspiram, né? Que legal. Tô falando aqui em primeira mão. Conta mais. Nós vamos lançar o Manicures que Inspiram, justamente para isso, para poder inspirar outras mulheres. E o que vai ser esse projeto? Né? Me fala mais dele. Então, a nossa intenção é essa, tipo, de todo o curso dar essa palestra, né, falando um pouquinho da minha história. A Di também tem um filho autista. Que legal, né? são várias histórias São que várias vocês estão histórias unindo. A gente vai De profissionais que unindo. cada uma tem a sua Cada história, uma tem né? a sua Muito história. especial ali. Então, assim, a gente quer levar isso, né, esse projeto adiante, para que justamente isso, as pessoas não parem a vida por conta de um problema difícil, né? Sim. Usar isso a favor, né? Então a gente quer levar esse projeto adiante para justamente assim impactar outras mulheres, né? Com a nossa história e unindo histórias, né? Então todo o curso a gente tem, né, uma palestra falando, né, da minha história, né, de todo o processo que eu passo, para poder levar a vida com mais leveza, né? Então, agora esse mês, até o final do mês de junho, a gente vai lançar esse projeto. Que bacana, e a gente vai acompanhar por aqui. Com certeza. E sucesso. Eu acho que isso vai ajudar muito. Nesse projeto, eu acho que projetos assim vêm somar com a sociedade, né? Que é o que a gente falou. É realmente contar a história de vocês e para que outras vidas sejam impactadas também. Né? Exatamente, isso é muito importante. É o nosso objetivo, né? Porque eu falo que a gente está nessa vida justamente para isso, né? Para poder ajudar outras pessoas, né? Através da nossa história. Tatiane, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que passamos, né, gente, a mensagem que nós queríamos passar um pouquinho, trazendo a Tatiane aqui hoje para a gente conversar e entender um pouco mais da história dela, saber da história dela e que você de alguma forma aí tenha sido impactada também. Sim. E o principal, gente, o preventivo, né, Tatiane? Se cuidem, mulheres. Se cuidem, não deixem de fazer o exame preventivo, porque isso é importante e salvam vidas, né? Sim, exatamente. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade para estar passando aqui um pouquinho da minha história para as pessoas. A gente que agradece. Obrigada. Tá bom? Pessoal, e é isso. Obrigada a você que ficou com a gente até agora, pela sua audiência. Continue ligado aqui no canal ou pelo Spotify, acompanhando todo o nosso trabalho aí, todas as nossas reportagens, nossos programas. E a gente fica por aqui e se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau.